presidente da URBS, o Ogeni Pedro Maia Neto, esteve em uma audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba. Ele falou sobre a gestão no transporte coletivo durante a pandemia de Covid-19. Ogeni Maia Neto foi questionado sobre a superlotação nos ônibus e como seria Curitiba sem o transporte coletivo. Vamos ouvir. Vocês acreditam realmente que sem o transporte coletivo, num carro compartilhado com 5 pessoas dentro, ou uma van lotada de pessoas também, o vírus não vai circular? Né? Não existe possibilidade de retirada de 39 mil pessoas, como vocês viram no horário de pico, na minha apresentação ali, que é dado real do sistema de transporte, como fazer a retirada de 39 mil pessoas de um local sem que seja no transporte coletivo. É o caos, é um engarrafamento eterno e assim, a transmissão não para, porque as pessoas, quando estão nos carros dos amigos, retiram a máscara. Isso é constantemente observado até por nós mesmos. Fazemos aí o limite de lotação dentro dos ônibus com a nossa fiscalização, que tem as marcas no chão e elas deixam entrar as pessoas contadas pelas marcas no chão. Nossos fiscais têm uma expertise muito grande em transporte coletivo e eles sabem como conduzir operações. Já passamos por muitas situações dentro de Curitiba, não pandemia, mas eles estão muito bem preparados. Essa foi a grande manipulação da informação lá, né? Em nenhum momento qualquer pessoa pediu o fim do transporte coletivo. A cobrança de todo mundo, claro, daqueles que estão interessados em fazer uma política independente, não foi a suspensão do transporte coletivo, foi o aumento do número de ônibus e a diminuição de pessoas dentro dos veículos. Ninguém está pedindo para o ônibus não circular. O que está se pedindo é para que haja mais ônibus rodando e diminua o número de passageiros dentro do transporte coletivo. Então, você critica o transporte coletivo e a questão vira, eu vou dizer para vocês o que aconteceria se não tivesse transporte coletivo. Mas ninguém está querendo tirar o transporte coletivo. As pessoas querem que o transporte coletivo rode mais, com mais carros, com mais ônibus e menos gente dentro. Então você torce e distorce e vira isso. Quanto à questão do contágio do novo coronavírus, o presidente da URBS se baseou numa pesquisa que apontou que 0,09% dos usuários diagnosticados com Covid é um número muito pequeno se comparado a outras situações. Ou seja, diz que não existe uma relação direta entre andar de ônibus e se contaminar de Covid. Vamos ouvir esse trecho do presidente da URBS, o Ogeni. Nós falamos aqui que não existe relação direta entre o número de passageiros de ônibus e casos da doença, de um estudo que fizemos em conjunto, a URBS e a Secretaria Municipal de Saúde, cruzando os dados dos CPFs portadores de cartão transporte e pacientes diagnosticados com Covid na rede pública e privada da cidade. Os dados são de março a março, de 2020 a 2021. É importante salientar que num ponto alto da pandemia, nós tivemos 0,09% de passageiros que estavam, ou seja, que tinham cartão transporte e que estavam infectados. Ou seja, não significa que estes passageiros efetivamente pegaram o transporte coletivo, mas cartões transporte foram cruzados com passageiros diagnosticados com Covid e nós chegamos a esse número, 0,09% do número de passageiros. Esta é a construção de uma narrativa. Qual é a narrativa que faz a prefeitura? Que apenas 0,09% dos passageiros que andam de ônibus foram diagnosticados com Covid, porque há um cruzamento dos dados. A Secretaria Municipal de Saúde tem os dados de contaminação por Covid, bate com a URBS para quem tem cartão transporte e se observou que apenas 0,09% daqueles que têm cartão transporte e usam, portanto, o transporte coletivo, foram diagnosticados com Covid. E se constrói, em cima desse dado, uma narrativa de que não é no ônibus que as pessoas pegam a doença. Essa narrativa, ela não é apenas falsa, ela é uma narrativa mau caráter. Isso é coisa de mau caráter, quem faz a análise desse jeito. Por quê? Porque quem anda de ônibus e quem anda de táxi e quem anda de Uber e quem está na rua
São as pessoas que não estão com sintomas da doença. Quem está com sintoma da doença, em regra, fica isolado ou está no hospital. E nós sabemos, segundo a Organização Mundial de Saúde, que a maior parte das pessoas que tem contato com o vírus e se contamina fica assintomática ou tem levíssimos sintomas. E o assintomático continua andando de ônibus. Ele não é testado, ele não é diagnosticado e continua contaminando as pessoas num transporte coletivo lotado de gente. Como se faz uma análise dessa apenas com quem foi testado? Se houvesse uma testagem em massa com todo mundo que anda de ônibus todos os dias, talvez a pesquisa tivesse credibilidade. Desse jeito, é você criar uma narrativa para livrar os amigos do transporte coletivo de uma responsabilidade. Hoje, a escola pública é responsável por vírus, o comércio é responsável por vírus, a indústria é responsável por vírus, a academia é responsável por vírus, o bar e o restaurante são responsáveis por vírus, o ônibus não. Todos têm responsabilidade pela contaminação. O ônibus não. O ônibus está livrinho de responsabilidade. Sabe como é que a gente sabe? A gente fez uma pesquisa. É isso que diz a prefeitura. Vamos entender a narrativa. A narrativa é a seguinte: quando você olhar um ônibus lotado, não te preocupa. Você está vendo as pessoas andando que nem sardinha dentro de um ônibus. Você está enxergando ali? Não te preocupa, cidadão. Porque a gente tem uma pesquisa que diz que ali não pega. Pega em outro lugar. Pega no Uber, pega no táxi, pega em todos os lugares. Mas no ônibus, fica calmo e tranquilão que ali não pega. Ah, não pega sim. Não pega. Olha aqui a nossa pesquisa. A nossa pesquisa está dizendo que não pega. E a nossa pesquisa, como nós somos os detentores de toda a verdade do universo, e a culpa é toda de vocês, da sociedade, e nada é da prefeitura, nós estamos dizendo para vocês que no ônibus dá para andar, que está tudo bem e não tem contaminação. Então fique calmo, tranquilo, o ônibus está certo e o resto da sociedade está toda errada. Tem como aceitar? Aí ontem eu fiz um protesto que lá na Câmara Municipal e fui absolutamente ignorado, claro, e fico feliz de ter sido ignorado. Não quer dizer que estou aqui reclamando, estou achando bem bom o que aconteceu, porque daí desmascara todo mundo. Como foi feito? Levaram lá o presidente da URBS para prestar esclarecimentos. Serviu a convite do vereador Fachinello, que está na base do governo, e para ele ir lá dar explicações. Ele falou, apresentou os números, falou por quase 1 hora, e depois foi aberto o tempo aos vereadores. Tempo para os vereadores perguntar. 1 minuto e meio, sem direito à réplica. Aí eu fiz uma manifestação dizendo, olha, isso aqui é um deboche. 1 minuto e meio. Tem pelo menos 15 perguntas para fazer pro presidente da URBS. 1 minuto e meio? E aí perguntei, qual a dificuldade que nós temos? E ainda disse, a culpa não é do Ogeni. Não tem nada a ver com isso. A questão aqui é da Câmara. Qual a dificuldade que nós temos de passar um dia inteiro aqui trabalhando, abrir uma sessão, durar um dia inteiro, entrar noite adentro e esgotar todas as questões que tenham que se fazer ao presidente da URBS? Nem resposta houve. Sabe por quê? Porque a política tradicional não tem interesse em tratar do assunto. Não tem interesse. São desinteressados.